Oficial de justiça é baleado na cabeça na zona norte do Recife, 2 dias depois de um outro homem ter sido morto no mesmo local. A Agência Pernambucana de Águas e Clima indica a possibilidade de chuva fraca moderada até terça-feira no Recife e região metropolitana. Você vai ver também as informações da implantação da tecnologia 5G no Recife, que já está vigorando em alguns bairros. Todos os detalhes, como a pessoa consegue acessar, você vai ver na edição de hoje do Expresso Direto, que vai mostrar também um grande incêndio no Parque Nacional de Brasília, já pode ser visto até de outras regiões de Goiás. Você vai ver ainda, a inflação está caindo e o PIB do Brasil pode fechar 2022 em alta, mas os brasileiros estão cada vez mais endividados. A taxa é a maior desde 2010. Um ataque à faca deixa pelo menos 10 mortos no Canadá. 2 embaixadores, 2 funcionários da embaixada russa no Afeganistão são mortos em um ataque terrorista em Cabul. No Brasileirão da Série B, o Náutico conseguiu vencer e conseguiu aí começar a trabalhar o processo de sair da lanterna. Já o Sport perdeu a chance de se aproximar do G4. Boa noite para você. Um oficial de justiça foi baleado na cabeça neste domingo na estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife. O oficial de justiça estava em seu carro quando foi atacado a tiros. Um dos tiros acertou sua cabeça. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, onde está na Sala Vermelha em estado grave, de acordo com o HR. O Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou que a vítima era um oficial de justiça e estaria prestando toda a assistência aos familiares. Este ataque aconteceu 2 dias depois que um homem de 42 anos morreu na estrada do Arraial num latrocínio, num roubo seguido de morte. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens que a gente fez no sábado, no começo da tarde, ali do local onde o crime de sexta-feira aconteceu. E a gente percebe que a estrada do Arraial, ali na altura do sítio da Trindade principalmente, é uma área extremamente esquisita, com pouco policiamento. No período que a gente esteve gravando ali no local, não vimos nenhuma ronda policial passando pela localidade. Alguns moradores informalmente nos relataram também que a insegurança da estrada do Arraial é muito grande, justamente por conta da falta de policiamento. A Secretaria de Defesa Social, por sua vez, disse que faz rondas constantes na localidade. E a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu no meio da manhã de hoje, um alerta de chuvas fracas a moderadas para a região metropolitana do Recife e zonas da Mata Norte e Sul, com validade para durar até esta terça-feira. A atualização da APAC, agora há pouco, no final da tarde, mostra que a chuva vai ser fraca a moderada apenas na parte da manhã. Apesar disso, algumas pessoas começaram a ficar com medo justamente por conta do risco de alagamentos e até de deslizamentos de terras. Mas a APAC recomendou seguir as orientações da Defesa Civil. O sinal 5G chegou ao Recife nesta segunda-feira. Alguns bairros já podem adquirir a nova tecnologia que está sendo fornecida pelas operadoras de telefonia móvel, TIM, Vivo e Claro. As 3 operadoras já estão colocando seu sinal 5G no ar nos bairros de Boa Viagem, Torre, Casa Forte, Madalena e Prado. Outras localidades do Recife devem receber essa nova tecnologia até o final do ano. Ao todo, 63 postos de operação da tecnologia deverão ser implantados no Recife até o final de 2022. Para acessar a nova tecnologia, é preciso que o usuário
contacte a sua operadora pedindo para que seja realizada uma mudança no sistema do chip dele para poder receber e adquirir a nova tecnologia, que é tida como uma internet mais rápida e mais avançada para todos. Afinal de contas, é uma tecnologia que a gente consegue, tipo, assistir vídeos com mais facilidade, sem que a internet fique ali oscilando muito. É uma tecnologia bem-vinda, mas que foi muito estudada recentemente para não haver interferências de ondas, principalmente com os profissionais da aviação. Bom, nesta quarta-feira será o dia da independência da República. O Brasil vai celebrar 200 anos de independência. E o Recife vai voltar a ter um desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil depois de 2 anos parados. O desfile deverá acontecer na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Por conta disso, um bloqueio vai ser feito a partir das 5 horas da manhã, seguindo até o meio-dia na quarta-feira. E o esquema da CTTU indica que quem for no sentido Afogados Aeroporto pode seguir pelo bairro do Ipicep para chegar até o destino. No sentido contrário, o usuário tem 2 opções: ou passa pelo bairro do Ipicep ou ele pega a Via Mangue para chegar no bairro de Afogados. O desfile cívico-militar deverá ter a sua estrutura montada já na madrugada de terça para quarta, onde o bloqueio vai da UPA da Imbiribeira até a Faculdade Universo. Vai ser um longo trajeto com desfiles que vão começar a partir das 7h30 da manhã, com previsão de encerramento para as 11 horas da manhã. E o Ministério da Justiça, durante a tarde, determinou que as Forças Armadas sejam utilizadas durante os desfiles de 7 de setembro em todo o país para garantir a segurança. Todos sabem que não é somente os desfiles tradicionais de celebração da independência que vão ser realizados em 7 de setembro, mas também vão ser realizados protestos a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro. Para evitar instabilidades e até atos de violência, as Forças Armadas, segundo o Ministério da Justiça, serão acionados para evitar qualquer conflito. E a seguir você vai ver: a inadimplência dos brasileiros é a maior desde 2010. Você vai ver ainda as informações da economia. O PIB está crescendo e a inflação estaria com tendência de queda, segundo economistas. E ainda, Sport perde na Série B, mas o Náutico Lanterna conseguiu arrancar uma vitória depois de muito tempo. A gente volta já já. A inadimplência dos brasileiros cresceu 79% de um trimestre para outro. Essas informações são do IBGE. Com isso, no total, só em 2022, quase 30% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. O crescimento é o maior desde 2010, quando começaram essas taxas de medições. Isso significa que o brasileiro está cada vez mais se endividando, provocada pela crise econômica que o país está sofrendo. Entretanto, economistas disseram nesta manhã de segunda-feira, através do Boletim Focus, que a economia está tendo uma tendência de melhora. Com a inflação caindo, a expectativa de queda de 6,7% para 5,25%, e o PIB brasileiro subindo de 0,43% para 0,73% em 2022. Apesar dos números mostrarem uma recuperação econômica, o Brasil ainda precisa arrumar a casa bastante para poder vir finalmente
começar o seu caminho, a sua rota de desenvolvimento. Eleições 2022. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco determinou que algumas bandeiras sejam retiradas de alguns pontos do Recife por estarem em locais proibidos para serem colocadas, abandonadas, algumas até caindo, e ainda por cima atrapalhando o tráfego de pessoas. A informação foi confirmada pelo blog do jornalista Magno Martins, que recebeu uma reclamação que o TRE recebeu uma reclamação da sociedade civil exigindo a retirada dessas bandeiras que estariam excessivamente prejudicando o tráfego da população. E o TRE, nesta segunda-feira, determinou que houvesse a suspensão da veiculação da propaganda partidária obrigatória do candidato ao Senado André de Paula pelo PSD. André de Paula é o candidato ao Senado da chapa de Marília Reis. Segundo a denúncia que foi feita pela coligação Frente Popular de Pernambuco, do candidato Danilo Cabral, do PSB, Marília Reis estaria aparecendo mais de 66% da propaganda de André de Paula como cabo eleitoral do candidato ao Senado. A lei eleitoral exige que os cabos eleitorais apareçam nos guias eleitorais dos candidatos até 25% do tempo estimado. O curioso é que o Tribunal Regional Eleitoral também suspendeu a campanha de Danilo Cabral, da Frente Popular de Pernambuco, por vincular acima dessa taxa permitida o cabo eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de Danilo. Danilo Cabral também recebeu a denúncia feita pela coligação Pernambuco na Veia, da candidata Marília Reis, por veicular excessivamente a imagem de Lula no guia eleitoral do candidato do PSB ao governo de Pernambuco. As duas coligações estão tentando recorrer das decisões do Tribunal Regional Eleitoral. E nesta segunda-feira, o Instituto IPEC divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa mostra o que todo mundo já sabe e é o que vem sendo apresentado desde o começo do ano. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro irão disputar o segundo turno. Na edição de amanhã do Expresso Direto, você vai ter os detalhes da pesquisa IPEC para a corrida presidencial. E um incêndio no Parque Nacional de Brasília começou a ser registrado no final da manhã desta segunda-feira. As imagens que vocês veem são imagens aéreas do fogo ali tentando ser combatido pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros estão tentando conter as chamas com 5 viaturas e um helicóptero. A fumaça, a coluna de fumaça pode ser vista até de regiões do estado de Goiás, por conta do tamanho do incêndio. As causas do incêndio não são desconhecidas ainda. E também a área atingida pelo fogo também não foi divulgada até o presente momento. A seguir, você vai ver, Reino Unido tem uma nova primeira-ministra. O Canadá registra o maior ataque em massa desde sua história recente. E também, 2 funcionários da embaixada russa do Afeganistão são mortos num ataque terrorista em Cabul. E também, o Sport perdeu, mas o Náutico conseguiu uma vitória no Brasileirão da Série B. A gente volta já já. Noticiário internacional: um avião caiu após sair da Espanha com destino à Alemanha. Esse avião monomotor
de modelo da Cessna, ele saiu e estava sendo escoltado por aviões de países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aeronave começou a perder altitude no começo da manhã de hoje, horário de Brasília. Até agora, não há nenhuma informação de sobreviventes, apesar das chances de encontrar um são mínimas segundo as autoridades espanholas. O avião teria caído numa zona muito desértica no mar e acabou sendo horas depois sendo encontrados vestígios de óleos e também da fuselagem do avião. O Reino Unido, a partir desta segunda-feira, começou a conhecer a sua terceira primeira-ministra da história. Os membros do Partido Conservador Britânico escolheram Liz Truss, até então ministra das Relações Exteriores, como primeira-ministra do país e sucessora de Boris Johnson. Ela recebeu 81.326 votos contra pouco mais de 60 mil para o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, um bilionário ex-executivo do setor bancário e neto de imigrantes indianos. A admiradora confessa de Margaret Thatcher, cujas políticas neoliberais ela planeja emular, Truss vai ser a terceira mulher a comandar o governo britânico. And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. E, meus amigos, precisamos mostrar que vamos entregar nos próximos 2 anos. Vou entregar um plano corajoso para cortar taxas e crescer a economia. Vou entregar na crise energética, lidando com as contas de energia do povo, mas também nos problemas de longo prazo que temos no fornecimento. Diante da divisão interna agravada pela eleição, o atual primeiro-ministro Boris Johnson pediu ao Partido Conservador união ao redor de Truss. A disputa pela liderança começou quando Johnson foi pressionado pelo próprio partido a renunciar ao cargo pelas polêmicas, principalmente em relação a festas na residência oficial em meio ao período de confinamento. O voto dos afiliados por correio e pela internet foi concluído na sexta-feira, depois de 8 semanas de campanha. Apesar disso, o resultado não é necessariamente representativo dos desejos dos 67 milhões de britânicos. Uma pesquisa do Instituto YouGov mostrou que 52% dos entrevistados consideravam que ela seria uma premier ruim ou péssima. O Reino Unido sofre os efeitos de uma inflação de 10%, o maior nível em 40 anos, alimentada por uma escalada de preços da energia induzida pela invasão russa da Ucrânia. A mudança oficial no cargo vai acontecer oficialmente na terça-feira, quando Johnson vai pronunciar o discurso de despedida e vai entregar a renúncia formal à rainha. O governo israelense admitiu pela primeira vez que militares seus cometeram o assassinato de uma repórter palestina. A jornalista palestina e americana Shireen Abu Akleh pode ter sido morta por acidente. Foi o que admitiu pela primeira vez o Ministério da Defesa do Estado Judeu nas conclusões de sua investigação sobre o caso. A profissional do canal Al Jazeera do Catar morreu baleada em 11 de maio enquanto cobria uma operação militar israelense no acampamento palestino de Jenin. O local é um reduto das facções armadas palestinas no norte da Cisjordânia ocupada, onde uma unidade especial do exército israelense tentava capturar suspeitos. A intervenção gerou confrontos armados. Shireen Abu Akleh estava equipada com um colete à prova de balas, com a palavra imprensa estampada e com um capacete. A autoridade palestina e o Al Jazeera acusaram imediatamente as forças israelenses pela morte. Israel negou a acusação várias vezes, apesar de as investigações jornalísticas e um relatório da ONU terem concluído que o tiro acidental que alcançou a repórter foi obra dos israelenses. O presidente do Chile, Gabriel Boric, teve uma derrota diante da sociedade do país. A nova Constituição, que estava para ser implantada através de um plebiscito, foi rejeitada. Os chilenos rejeitaram o projeto da nova Constituição na votação do último domingo. Tensões foram registradas nas ruas depois do anúncio do resultado do referendo, que buscava mudar a Carta Magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Manifestantes foram dispersados com canhões d'água. O presidente Gabriel Boric se comprometeu a impulsionar um novo processo constituinte. É que me comprometo a poner todo de mi parte
Me comprometo a colocar tudo de minha parte para construir, em conjunto com o Congresso e a sociedade civil, um novo itinerário constituinte que nos entregue um texto que, reunindo a aprendizagem desse processo, consiga uma ampla maioria cidadã. Faço, portanto, um honesto chamado a todas as forças políticas para botar o Chile na frente de qualquer legítima diferença para acordar a brevidade dos prazos e limites de um novo processo constitucional. E acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. O novo texto foi rejeitado por quase 62% dos mais de 15 milhões de eleitores convocados. O processo foi fruto do chamado Estalido Social de 2019, quando os chilenos foram às ruas para exigir mais direitos sociais. A realização do referendo teve o apoio de quase 80% do eleitorado no plebiscito de outubro de 2020, que abriu o processo constituinte, mas a proposta não agradou muitos dos chilenos em meio à piora das condições econômicas do país. Pelo menos 2 funcionários da embaixada russa no Afeganistão foram mortos no ataque terrorista em Cabul. Dia de nova tragédia no Afeganistão. Pelo menos 2 funcionários da embaixada russa em Cabul e 4 afegãos morreram em um atentado com bomba perto da missão diplomática de Moscou. É o primeiro ataque contra uma missão estrangeira desde que o Talibã tomou o poder em agosto do ano passado. O agressor detonou a carga explosiva perto da entrada da seção consular da embaixada. O Kremlin classificou o episódio na capital afegã como um ato terrorista inaceitável. O Ministério das Relações Exteriores afegão confirmou a morte de 2 funcionários da embaixada. A violência no Afeganistão diminuiu com a volta do Talibã ao poder, mas vários ataques com bomba, alguns contra comunidades minoritárias, abalaram o país nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. E agora há pouco o grupo terrorista Estado Islâmico disse que o ataque foi de sua autoria, reivindicou o ataque aos embaixadores da Rússia. Bom, um jornalista russo, você deve se lembrar, na semana passada a gente noticiou isso aqui no Expresso Direto, foi condenado pela justiça russa a 22 anos de prisão nesta segunda-feira. A Corte Municipal de Moscou condenou nesta segunda-feira o ex-jornalista Ivan Safronov a 22 anos de prisão. O profissional é um famoso especialista em questões militares e respondia por alta traição. Preso desde 2020, Safronov, de 32 anos, deverá cumprir a pena em uma colônia penitenciária de regime severo. Os advogados de defesa afirmaram imediatamente que vão recorrer. Ivan Safronov sorriu quando foi pronunciado o veredito. Na sala estavam seus apoiadores que aplaudiram o ex-jornalista e gritaram "Vânia, nós te amamos", referindo-se a Ivan pelo apelido. Outros simpatizantes caíram em prantos. Safronov é acusado de ter transmitido informações sobre as operações militares russas na Síria a um especialista político russo-alemão. Ele também teria passado informações sobre o fornecimento de armas russas à África aos serviços de inteligência tchecos. Safronov nega essas acusações. Vários ex-colegas dele denunciaram seu caso como vingança por seus artigos, nos quais ele mencionava incidentes embaraçosos no exército russo. E se você reclama que a economia brasileira vai de mal a pior, descubra agora qual é a taxa inflacionária da Turquia. 80%. A inflação na Turquia superou a barreira de 80% em agosto em ritmo anual, 0,4 pontos percentuais a mais do que em julho, um nível recorde desde 1998. O aumento dos preços é explicado, em boa medida, pela desvalorização da lira turca, que em um ano perdeu 55% do valor em relação ao dólar. O presidente Recep Tayyip Erdogan acredita que taxas de juros elevadas alimentam a inflação. O Banco Central turco surpreendeu em meados de agosto ao reduzir a taxa básica de 14% para 13%, política monetária heterodoxa que provocou a desvalorização da moeda e o aumento dos preços. Erdogan admitiu na semana passada que o maior problema atualmente na Turquia é o custo de vida, mas ele se recusa a mudar o curso da política econômica a apenas 9 meses da próxima eleição presidencial. A oposição e vários economistas acusam o Instituto Nacional de Estatísticas de subestimar consideravelmente o aumento dos preços. O grupo de pesquisa sobre a inflação, formado por economistas independentes, afirmou nesta segunda que a inflação foi na realidade de 181% em ritmo anual em agosto. A Turquia tem inflação de 2 dígitos praticamente sem interrupção desde o início de 2017.
Os alemães e os israelenses lembraram hoje os 50 anos do ataque às Olimpíadas de Munique. Os presidentes da Alemanha e Israel conduzem nesta segunda-feira as homenagens pelos 50 anos do atentado aos Jogos Olímpicos de Munique. No aniversário da tragédia, a esperança é que os acordos de indenização às famílias das 11 vítimas israelenses ajudem a superar o doloroso episódio. O ato principal contou com a presença do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e do colega israelense Isaac Herzog. Também estavam presentes 70 familiares das vítimas. O evento esteve a ponto de não acontecer por divergências sobre a indenização oferecida pelo governo alemão aos parentes. Mas na semana passada foi alcançado um acordo de 28 milhões de euros. Ainda assim, o Estado alemão reconheceu sua responsabilidade pelos fatos que permitiram a morte de 11 atletas israelenses durante os Jogos. Em 5 de setembro de 1972, 8 homens armados do grupo palestino Setembro Negro invadiram o apartamento da equipe israelense na Vila Olímpica, onde mataram 2 atletas e tomaram 9 como reféns. A polícia da Alemanha Ocidental respondeu com uma fracassada operação de resgate, na qual morreram os 9 reféns, 5 dos 8 sequestradores e um policial. O incidente causou uma profunda brecha diplomática entre a Alemanha e Israel. E agora vamos falar de futebol. Pelo Brasileirão da Série B, o Náutico, que jogou na última sexta-feira, em casa, com chances quase nulas de conseguir uma vitória em cima do Ituano, surpreendeu e conseguiu uma vitória depois de muito tempo. Apesar da vitória por 2-0 dentro de casa, o Náutico não conseguiu sair da lanterna do Brasileirão da Série B. Por sinal, se vencer o próximo jogo contra o Brusque, também em casa, nos aflitos, ainda vai continuar na lanterna do Brasileirão da Série B. Veja que situação o Náutico chegou. Mas pelo menos venceu e animou um pouco a sua torcida. O Expresso Direto de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter a qualquer momento durante a nossa programação e na próxima edição do Expresso. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.